Se a Bíblia fala para não fazer imagem, por que que os católicos têm imagens? Será que vai contra o que a Bíblia ensina? A gente vai descobrir o que realmente está por trás disso e o que a Igreja Católica realmente acredita. Um dos principais argumentos contra as imagens na igreja vem da passagem de Êxodo 20. Lá Deus diz: Não farás para ti imagem de escultura, nem te curvarás a elas. Parece que é claro, né? Mas a gente precisa olhar com atenção porque Deus realmente está proibindo. Ele não está dizendo que a gente não pode criar imagem. Ele está dizendo que a gente não deve adorar a imagem como se ela fosse um deus, como se ela tivesse esse poder, como os pagãos faziam. O que realmente Deus proíbe? A proibição em Êxodo é direcionada à idolatria, ou seja, a prática de atribuir poder divino a imagens ou objetos criados pelos homens. A adoração das imagens, ao invés de adorar Deus, é o que Deus condena. Ele não está proibindo a criação de imagens em si, está proibindo a prática de tratar essas imagens como deuses. Essa é a diferença. Por exemplo, em Êxodo 25, Deus ordena que sejam esculpidos querubins de ouro sobre a arca da aliança. Esses querubins, eles não eram ídolos, eram sinais da presença divina. Ou seja, Deus não proíbe toda ou qualquer imagem, ele proíbe o uso errado dessas imagens. Um outro exemplo está em Números 21, quando Deus manda Moisés fazer uma serpente de bronze para curar os israelitas. As imagens não são para serem adoradas. São para cumprirem uma função simbólica de salvação. O erro está na prática de tratar essas imagens como um objeto culto, o que a igreja nunca fez e sempre evitou. Então a questão não é ter ou não ter imagens, é entender como essas imagens são usadas. Na igreja católica, as imagens têm um papel muito claro e muito respeitoso. Elas não são adoradas, são usadas como meios de lembrança. Elas nos ajudam a focar naquilo que elas representam: a vida de Cristo e a santidade dos santos, os eventos importantes da nossa fé. São como fotografias espirituais que nos inspiram a seguir o exemplo de vida cristã. Quando a gente vê uma imagem de um santo ou de Cristo, nós não estamos fazendo dela um Deus. Estamos sendo lembrados de que aquela pessoa, por sua vida de fé, se uniu tanto a Deus que se tornou um exemplo a ser seguido. As imagens, então, são sinais, não são objetos de adoração. São de inspiração para a gente viver a nossa fé de maneira mais profunda. Agora, se você é católico tem dado mais importância a uma imagem do que a Deus, é bom você refletir. Lembre-se que as imagens, elas são um meio para a gente se aproximar de Deus. Apenas isso. Se for o caso, vale a pena você estudar um pouco mais sobre o catecismo da Igreja Católica e entender o uso correto dessas imagens na nossa fé. A Igreja Católica nunca ensinou a adorar imagens. Portanto, as imagens não são para adorar, são para lembrar, para inspirar. Elas são uma forma de reverência, de reconhecimento da santidade de quem elas representam. E você, o que você pensa sobre as imagens na igreja? Deixe seu comentário aqui, compartilhe seus pensamentos e a gente continua esse bate-papo. E se você vê um católico adorando uma imagem, dando mais importância, é bom você falar para esse católico estudar um pouquinho, porque a Igreja Católica não é isso e não ensina isso.